Estamos de volta no programa Caminho da Luz, conversando hoje sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, sobre a influência que os espíritos desencarnados podem exercer a nós no mundo dos encarnados. Soraya, então nós vimos que nós podemos repelir o pensamento, a influência do desencarnado. E quando nós repelimos, ele desiste ou ele pode voltar? Olha, é interessante que a gente busque a resposta, né, no Livro dos Espíritos. Eles dizem que sim, no entanto, aguardam um momento favorável para retornar. É muito interessante porque dá para a gente a ideia de que cada um de nós é responsável pelos seus atos, suas escolhas. Né? Não tem como, o espírito vai ficar aguardando, não que ele vai ficar sentadinho esperando ali ao nosso lado, mas nos momentos de invigilância, nos momentos em que a gente perde a estribeira, no momento em que a gente... ele sabe qual é o nosso ponto fraco, né? Essa que é a diferença. Nós, enquanto encarnados, nós conhecemos uns aos outros, mas não tão bem como eles podem nos conhecer. Porque aquele verniz, aquela máscara que a gente tem enquanto seres sociais, né, que vivemos uma vida de relações, e cada um tem o seu papel na sociedade, enfim, a gente tem alguns momentos que a gente consegue dar uma maquiada, né? Mas os espíritos conhecem, na real, o que nós somos. Tanto que nos conhecem de encarnações pretéritas, atitudes que às vezes tivemos na época por ignorância, né, por desconhecimento, e que hoje não teremos mais. Mas eles dizem, não, mas ele mudou mesmo, né? Então, eles aguardam, às vezes podem até nos observar para ver se nós realmente estamos munidos de uma nova proposta para a nossa vida, se nós nos reformamos mesmo, ou aquilo é só um momento quando a gente entra na casa espírita e passa por uma assistência espiritual, por exemplo. Naquele momento, nós estamos lá assistindo o Evangelho e tal, nós estamos firmes no nosso propósito. De repente, a gente fica bom, melhora. Aí a gente fala, então eu acho que eu ir no centro espírita todo dia, ou ir 2 vezes por semana, acho que está ficando muito pesado. Eu acho que eu não vou tentar fazer em casa e tal. E aí a gente vai se desgarrando. E em algum momento voltamos a sentir aquilo que sentíamos. O nosso amigo pode ser que esteja ali falando, bom, então você não mudou muita coisa ainda, né? Então a gente é sempre observado e se a gente puder fazer o nosso melhor, é claro que nós estamos na vida para fazer o nosso melhor, né? Nós não estamos aqui para fazer uma apologia do medo, né? Da pessoa achar que está sempre sendo vigiada, não é isso, mas que a gente faça o nosso melhor com responsabilidade, que certamente a gente estará também protegido, que a gente vai falar disso daqui a pouco, né, Marlene? Com Ainda certeza. bem que temos proteção, né? Com certeza. Essa questão, Carlinhos, do espírito ficar à espreita e ele aproveitar um escorregão que nós damos, como é que você vê essa necessidade, que cuidado nós vamos ter para não dar essas derrapadas e sermos novamente encontrados por esse espírito? Olha, eu só tenho uma má notícia para te dizer, né? Não adianta inventar, né? Não adianta se iludir, né? Nós iludimos ao outro que está encarnado e que não nos lê os pensamentos. Agora, para os espíritos, foi o que nós falamos antes. Eles sabem de tudo de nós. Você pensou, ele captou. Então, nós temos, como você está batendo na tecla toda hora, vigiai, vigiai e orai. Porque ao mesmo tempo que nós vigiamos, nós damos a possibilidade dos espíritos bons, daqueles que nos amam, daqueles que já conviveram conosco, se integrem a nós, auxiliem-nos e faça ali realmente uma cobertura, né? Uma proteção para que esses outros espíritos não nos acheguem. Agora, isso tem que ser real. E a mudança não é fácil, ela é do dia a dia, daquela preocupação de que vamos chegar ao final do nosso dia, como Santo Agostinho sempre nos fala, né?
Vamos fazer uma análise, onde eu errei, o que eu poderia ter feito de diferente. A partir do momento que eu vou tendo essa preocupação, automaticamente os espíritos bons vão se achegando a mim, vão me auxiliando até fortalecer os valores espirituais que realmente nos norteiam na direção de Deus, né? Soraya, nós encontramos no Livro dos Espíritos, para a nossa grande alegria, que existem espíritos que são afeiçoados a nós, são aqueles que nós conhecemos como anjo de guarda, protetor, guia, né? Sim. Aqueles vários Mentor, nomes que tem, né? mentor, são vários nomes, mas que na verdade nós acabamos entendendo que sempre existe algum espírito que é designado para nos dar essa proteção. E no Livro dos Espíritos a pergunta é essa: a afeição dos espíritos por certas pessoas, ela é de caráter exclusivamente moral ou pode ter algum apego mais carnal, mais físico, mais material? Olha, Marlene, veja só, na resposta os espíritos dizem assim, sim, a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas um apego excessivo por parte do espírito pode ser reminiscência das paixões humanas. Então, é claro que o amor verdadeiro, ele é moral, ele é das relações, né, das nossas emoções mais sinceras, mais puras, não é da paixão, né, que a paixão é uma coisa arrebatadora, enlouquecedora, que deixa as pessoas malucas, né, porque é orgânico aquilo. As afeições que os espíritos têm por nós, imagina, você falou de protetor, quando nós vamos retomar a matéria, nos auxiliam, na espiritualidade ainda, a reorganizar, a planejar a vida que teremos, aquilo que passaremos. Quando renascemos, acompanham a nossa jornada, não é? Nos protegendo, nos intuindo, nos fortalecendo. Porque, é claro, como a gente falou aqui, a gente é influenciado para o mal? Sim, mas o pensamento que é identificado pelo desencarnado, que nós emitimos, ele é identificado quando diz respeito ao que ele também pensa. Porque se ele não está sintonizado ao que eu estou pensando, ele nem vai me ver, ele nem vai perceber a presença, né? Então, os desencarnados sabem da que a gente está pensando? Sim, quando aquilo diz a respeito à inteligência dele. Faz parte do que ele está sentindo também. Então, a afeição, a verdadeira afeição, é um amor puro, é um amor universal, é um amor fraternal que diz respeito à vontade que eles têm, não é, Marlene, de que a gente seja vitorioso nessa encarnação. Por isso que eles nos cercam de todas as possibilidades para vencermos. Muito bem colocado, Soraya, porque, como você disse, aqui na Terra, nós desenvolvemos alguns sentimentos, né, de apego, de posse, esses sentimentos que são muito próprios da nossa condição espiritual. E é evidente que quando nós seremos colocados sob os cuidados, vamos dizer assim, de um espírito que sempre é mais evoluído do que nós e que já tem essa condição de ser um orientador, ele terá por nós um amor puro, um amor mais puro, mesmo que em alguma existência ele tenha sentido um amor mais materializado, numa convivência aqui na Terra com um amor mais material, mas quando ele recebe a incumbência diferenciada, nós só podemos entender que ele já superou aquela condição e já está num outro patamar. Bem, Carlinhos, lá nesse item que fala dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos, então como é que nós vamos entender por um anjo guardião? Como é que seria esse anjo guardião na sua... Tem asinha, Carlinhos? Esse anjo guardião não tem asinha, ele não voa, né? Ele voa na velocidade do nosso pensamento. Ele volita, né? Ele é um espírito protetor, né? Que está numa ordem mais elevada que a nossa. Ou seja, eu sempre coloco como exemplo, Marlene, os nossos professores, né? Os nossos professores, em capacidade intelectual,
eles estão superiores a nós. Então, se nós buscamos um professor para o aprendizado de determinado assunto, significa o quê? Que ele se especializou, ele está acima de nós, nós devemos respeitar o seu conhecimento para que nós possamos aprender com ele. Então, todos aqueles que na nossa vida, encarnada ou desencarnada, se preocupam com a nossa evolução, são espíritos, anjos protetores, anjo guardião, espírito guia, não importa o nome, o importante é o objetivo dele. Qual é o objetivo dele? Nos ajudar, nos auxiliar. Ele já tem uma compreensão de amor um pouquinho mais dilatada, não é algo possessivo, é algo que, como a Soraya disse, de um amor fraternal, que essa é a grande realidade do Cristo, nessa irmandade fraternal que ele gostaria que todos nós fôssemos. E aí, à medida que você aprende, você também ensina, né? Você tem a capacidade de ser um espírito protetor, como aquele que nos busca o auxílio na casa espírita, numa orientação, nós, ali naquele momento, somos um espírito guia, somos um espírito protetor, daí pensarmos bem sobre isso e sobre as nossas responsabilidades. E é importante nós lembrarmos, você que está nos assistindo, que todos nós temos esse anjo guardião, esse anjo protetor. Por mais negativa que seja a pessoa, por mais apegada ao mal que ela ainda esteja vivendo, ela também recebe, na permissão de Deus, esse espírito guardião, exatamente porque ele vai procurar guiá-la para momentos de renovação. O que ocorre é que, na maioria das vezes, o encarnado, ele não dá atenção, ele não dá ouvidos às boas ideias. A pessoa que tem uma tendência ao mal, esse anjo guardião fica colocando para ela coisas boas, coisas positivas, mas normalmente ela não capta, ela não retém, porque ela está ainda presa àqueles sentimentos, àquela linha de conduta. Mas todos nós recebemos, sim, esse anjo guardião, esse protetor, para nos guiar, para nos orientar. E vamos pedir que você nos aguarde mais um pouquinho, que nós vamos voltar agora para o nosso último bloco do programa. Até já!